O vídeo de hoje é sobre Moisés, né? A parte 2. No vídeo anterior eu falei a respeito que Êxodo capítulo 2, versículo 11, que Moisés, sendo já adulto, ele foi até visitar onde os seus irmãos trabalhavam, não, os seus irmãos estavam, e ele descobriu a realidade. Então eu falei um pouco sobre descobrir, nós precisamos descobrir. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas para mim, falou: Joel, mas nós precisamos descobrir. Muitas vezes as pessoas, elas não querem se encaixar na verdade, na realidade, e muitas vezes nós queremos ajudar essas pessoas e as pessoas não querem ajuda. Sim, o que eu preciso falar é que nós precisamos sim descobrir a realidade das pessoas. Muitas vezes nós queremos ajudar, vamos avaliar algumas questões. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas e nós fazemos de tudo pelas pessoas e as pessoas, elas não reagem, não fazem nada. Então, alguns questionamentos, até mesmo de algumas pessoas que têm falado comigo, falaram comigo esses dias, né? Falaram: Joel, as pessoas que elas não querem ajuda, as pessoas que não reagem. Então, nós precisamos, primeiro ponto, vamos reforçar isso, nós precisamos primeiramente descobrir o que está acontecendo com as pessoas, a realidade das pessoas, aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão enfrentando. Vamos utilizar o exemplo do médico. No outro vídeo eu usei o exemplo do médico, que quando você vai ao médico, ele te dá um espaço, oportunidade para você falar, e você então fala dos seus problemas, fala o que está acontecendo com você, para aí então ele dar a receita. Vamos avaliar o contrário. Você gostaria de chegar no médico e quando você chegar lá, ele já olhar para você e ele já te dá a receita e falar: tá aqui sua receita, vai embora? Então muitas pessoas já reclamaram: eu fui no médico, ele nem me consultou, ele nem perguntou o que eu tinha, ele simplesmente chegou lá e deu a receita. Eu lembro de um caso, comigo foi desse jeito, de uma ocasião que eu fui fazer uma consulta em São Paulo. E eu cheguei lá, um médico, ele simplesmente olhou e já foi preenchendo a receita e me deu a receita. Eu falei: olha, você vai e toma isso aqui. Puxa vida, eu saí, eu moro em Jacareí, e naquela época eu já morava aqui em Jacareí, saí de Jacareí para ir para São Paulo para fazer a consulta. E quando eu cheguei lá, ele nem olhou no meu rosto, ele simplesmente pegou, me deu a receita. Aí eu olhei para ele naquele momento, eu falei assim: doutor, eu acabei de entrar, o outro rapaz já saiu. Ele falou: não, é com você mesmo. Eu falei: tá aqui a receita. Eu falei: não, eu acabei de entrar, o outro rapaz já saiu, talvez a receita era do outro rapaz, não minha. Não, mas é com você. Eu falei: não, eu acabei de entrar, o senhor nem perguntou o que eu tenho, o senhor nem viu os meus exames que eu trouxe, como é que o senhor pode me dar uma receita? Como é que o senhor pode me dar um diagnóstico? Como o senhor pode me dar um remédio para tomar, sendo que o senhor não sabe o que eu tenho? É exatamente o que nós fazemos quando nós queremos ajudar as pessoas e nós não sabemos o que está se passando por ela, ou o que ela tem, o que está acontecendo, qual a realidade dela, nós não sabemos. Então nós não podemos chegar em uma pessoa e simplesmente com uma cartilha, uma cartilha de regras na mão e falar para ela: olha, faça isso, faça aquilo. Nós não podemos fazer isso. A realidade de cada pessoa é diferente. Em um livro que eu escrevi, No Devido Tempo Dará Seu Fruto, eu escrevi um pouco a respeito disso. Falei: olha, nós precisamos, quando nós olhamos para uma planta, e eu fiz a comparação com as plantas, né? Salmos 1, ele fala que o homem será como uma árvore. Então eu fiz uma comparação, já que a Bíblia fala que nós somos como uma árvore, vamos olhar para as árvores. As árvores ficam doentes, elas passam por seca, período de seca, ficam doentes, elas são atacadas por pragas, por doenças, parasitas, e nós precisamos olhar e ver o que está acontecendo com ela, para depois poder dar o remédio para ela, para poder dar o nutriente, ver o que está acontecendo, para aí sim ela chegar no ponto para ela produzir seu fruto. As mesmas coisas são as pessoas. Quero utilizar, por exemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele cometeu um pecado e por esse pecado ele foi castigado. Ele recebeu uma sentença de ficar 7 anos preso. 7 anos ele vai ficar pastando como um boi. E literalmente ele ficou pastando como um boi. A Bíblia fala que seus pelos, suas unhas cresceram. Então seria bastante interessante você chegar agora para Nabucodonosor e ver ele ali no seu gramadinho, e o que você falaria para ele? Nabucodonosor, você tem que sair daí, reage, faça alguma coisa.
Você chegaria com uma cartilha pronta ali para Nabucodonosor e falou: olha, você tem que sair, você tem que mudar, se você está passando por isso, talvez é por consequência do seu pecado, você tem que reagir, você é o rei, você não pode ficar nessa situação, você pode falar um monte de coisa. Mas acontece o seguinte, Nabucodonosor, ele pegou 7 anos de castigo. Durante 7 anos ele ia ficar naquela condição, daquele jeito, e nada que você faça ou que alguém pudesse fazer iria mudar a situação dele. Não vai mudar, ele não vai sair dali. E é interessante que no final do período, no final ele escreve, olha, a Bíblia escreve: e passado esse tempo, os 7 anos de castigo que ele pegou, e passado esse tempo, eu levantei a minha cabeça e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei, adorei e glorifiquei o Senhor. Então meu entendimento voltou, e aí eu fui restaurado. Só depois de 7 anos. Antes disso você não pode fazer nada, a pessoa não vai mudar, porque ela não pode mudar. Israel, quando ficou preso 40 anos no Egito, ficou no deserto, 40 anos no deserto, eles tinham que passar pelos 40 anos no deserto. Mesmo se você chegasse lá e falar: olha, povo, vamos sair, eu quero levar vocês para ali, vamos fazer isso. Foi um castigo, foi uma sentença imposta pelo Senhor. Nada do que você fizesse, eles tinham que cumprir os 40 anos, nada que você fizesse. Agora, uma outra questão é que muitas pessoas, tá vendo, eles passaram por isso por causa do pecado. Sim, eles passaram por isso por causa do pecado, mas muitas vezes as pessoas, elas estão sofrendo ou passando por alguma coisa, não é exatamente por consequência ou por causa do pecado. José, ele foi parar na prisão do Egito, não é porque ele pecou. E ele também ficou preso lá na prisão no Egito. E se você chegasse lá, você não poderia fazer nada. Ele não ia poder mudar a sua situação, ele não ia poder sair daquilo. Ele tinha que cumprir o prazo, o tempo determinado para ele. E o que você poderia fazer para ajudar José? Você poderia também chegar com uma cartilha pronta lá na mão e falar: José, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer Você pode fazer um monte de coisa, mas nada do que você falasse para ele iria mudar a situação dele. Era um tempo reservado pelo Senhor para que ele passasse por aquilo, até mesmo por treinamento, por preparação e qualificação para o que o Senhor tinha para ele. Podemos olhar para outros casos. Davi, quantos anos ele passou sendo perseguido por Saul? E nada do que você fizesse. Olha, Davi, não adianta. Então, quando nós chegamos para as pessoas, nós temos que identificar o que está acontecendo com elas. Descobrir o que está acontecendo com elas, para depois poder fazer alguma coisa, poder ajudar, para poder falar alguma coisa para elas. Isso já aconteceu comigo várias vezes no passado, em que eu cheguei para algumas pessoas e simplesmente fui falando, fui com uma cartilha pronta na mão e fui falando alguma coisa. Depois, quando eu olhei, eu falei: gente, desculpa, o que está acontecendo com você? O que eu posso ajudar? E ao mesmo tempo eu já percebi que várias pessoas vieram conversar comigo e elas simplesmente chegaram com uma cartilha: olha, Joel, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas eu não quero falar assim nenhuma delas. Ou poucas, ou quase algumas pessoas chegaram e perguntaram: Joel, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? O que eu posso te ajudar? Então, o fato de descobrir é justamente esse. Nós precisamos olhar para as pessoas e identificar o que está acontecendo com ela, descobrir o que está acontecendo com ela, para aí sim, depois, poder ajudar, ok? Um bom dia, tenha um bom dia, que o Senhor te dê sabedoria, te guarde, te proteja e abençoe no seu dia.